Qual o verdadeiro objetivo das pirâmides de Gizé? E o que ninguém te conta sobre a data de 10.500 a.C. Você já ouviu a história oficial. As pirâmides foram construídas por Kelps, Kefren e Miquerinos por volta de 2580 a.C., como tumbas. Mas e se essa for só a versão pós-reforma da história? Vem comigo que eu vou te mostrar o porquê muitos pesquisadores sérios hoje acreditam que as pirâmides são muito mais antigas e que o verdadeiro objetivo delas não era enterrar ninguém. O primeiro enigma é a data, 10.500 a.C. Em 1992, o engenheiro Robert Bauval e o escritor Graham Hancock publicaram um livro que mudou tudo, O Mistério de Órion. Eles descobriram que as 3 pirâmides de Gizé reproduzem exatamente o cinturão de Órion, mas não como o céu estava em 2500 a.C. Elas reproduzem o céu exatamente como ele estava em 10.500 a.C., no ponto mais baixo da precessão de equinócios, quando o cinturão de Órion nascia alinhado com o Nilo. Coincidência? Na esfinge que fica de frente para o nascente, há marcas de erosão por água da chuva. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, provou que esse tipo de erosão só acontece com chuvas torrenciais. E o último período assim no Egito foi entre 10.000 e 5.000 a.C. Ou seja, a esfinge já estava lá antes das pirâmides oficiais. E aí entra a lenda que Platão nos contou em 360 a.C. Uma civilização avançada, chamada Atlântica, foi destruída por um cataclisma exatamente por volta de 9.600 a.C., contando de Platão até hoje, cerca de 10.500 a.C. A data fecha. Segundo os sacerdotes egípcios que falaram com Solon, avô de Platão, os sobreviventes dessa civilização vieram para o Egito e trouxeram conhecimento. Agora, olha isso aqui. Essa pirâmide não tem hieroglifos, nenhuma inscrição de Kelps, zero. Entre 2017 e 2021, o projeto Scan Pyramids encontrou 2 grandes vazios nunca abertos desde a construção. Em 2023, acharam um corredor de 9 metros escondido atrás da entrada norte, perfeitamente reto e apontando para o céu. E os condutos estelares? Eles não são de ventilação, eles simplesmente apontam para estrelas específicas em 10.500 a.C. Para Órion, que na tradição egípcia representa o deus Osíris, do renascimento, e Sírius, que representa Ísis, a mãe divina. E a pergunta que ficou de $1 milhão. Se as pirâmides foram feitas para serem tumbas, por que apontam para as estrelas na época em que Atlântida caiu? Teoria que está ganhando força em 2025 e até alguns egiptólogos que já a ridicularizaram já não fazem mais. As pirâmides de Gizé não foram construídas pelos faraós da 4ª dinastia, elas foram reaproveitadas por eles. O verdadeiro objetivo original seria um dos 3, ou os 3 ao mesmo tempo. Arquivo do conhecimento pré-dilúvio, uma espécie de cápsula do tempo em pedra para a humanidade sobreviver ao próximo cataclisma. Segunda função, central de ressonância planetária, porque estudos da Universidade de Tecnologia de Moscou provaram que a Grande Pirâmide funciona como uma lente gigante de ondas eletromagnéticas e acústicas. Em certas frequências, ela concentra energia dentro das câmeras e irradia para cima, e alguns chamam isso de ponto de acupuntura da Terra. E a terceira função, máquina de consciência. Pesquisadores de biofísica mediram que passar horas na Câmara do Rei altera ondas cerebrais, aumenta para teta ou gama. Há relatos até de experiências fora do corpo. Resumo, para você que já fritou o cabeção. As pirâmides se alinham com 10.500 a.C. ao céu.
Portanto, essa provavelmente é a datação delas. A esfinge tem erosão de 7.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Não há múmia nem grande tesouro encontrado dentro das grandes pirâmides. Existem salas ainda seladas desde a última era do gelo. Então, qual é o verdadeiro objetivo das pirâmides? Talvez não seja a tumba, ou máquina, ou arquivo, ou talvez seja as três ao mesmo tempo. Construídas por uma civilização que sabia que o tempo é cíclico e que a humanidade precisaria lembrar de quem realmente é. Se elas têm mesmo 10.500 anos, quem as construiu? E como? E com qual tecnologia? O que mais está escondido lá dentro que ainda não nos deixaram ver? Comenta aqui embaixo se você acredita na história oficial ou acha que estamos prestes a reescrever tudo. E eu quero só concluir dizendo: as pirâmides não estão mortas, elas estão só esperando a gente acordar.